Fala, fiel, beleza? Mais um vídeo no canal, rapaziada. Dessa vez, vitória do Coringão, 2-1 em cima do Água Santa, 9 pontos no campeonato, Coringão 100%. E vamos ver o que a mídia tá falando depois do jogo. Teve golaço do Alex Santana, teve gol do João Pedro, o Choca. E é isso, rapaziada. Vamos ver qual que foi a repercussão do jogo de ontem e o que aconteceu aí que a mídia tá falando sobre o Coringão. Bora lá. Boa noite pra você, Vitor Sérgio Rodrigues. Ele trabalha, né, Vitor Sérgio? Que vitória do Corinthians, hein? Tá embalado igual o Corinthians, você, ô Vés? Estamos embalados aqui porque o dia ainda não acabou. Verdade, só acaba quando termina, né? Exatamente, e o Corinthians no começo de jogo muito forte, fez 2-0 rapidamente, e o Água Santa diminuiu ali num belo gol, mas claramente já é um começo de ano em que o Ramon Dias consegue administrar até o elenco, né? Até a minutagem do elenco. Na temporada passada, essa altura no Paulistão, o Corinthians tinha uma dificuldade enorme de projetar elenco para o ano. E agora o Ramon Dias consegue administrar, poupar, e o Corinthians não para de vencer. 3 vitórias, 9 pontos, dá uma tranquilidade. E agora vem o clássico contra um São Paulo que vai testar a galera, parte amanhã, a gente mostra aqui. Mas acho que o primeiro teste de verdade do São Paulo vai ser logo o clássico contra um Corinthians embalado. Tem clássico no sábado e tem clássico no domingo também, né? Porque teremos copinha também com decisão entre Corinthians e São Paulo, entre São Paulo e Corinthians. Uma das duas torcidas pode ficar muito feliz e a outra muito triste, enfim, vai depender do final de semana, né? Mauro Beto, tudo bem, ô Mauro Betti? Ótimo, né? Paulistão, a gente viu agora a superação da Portuguesa, que merecia mais pontos do que os desempenhos que ela teve. Hoje, desde o segundo tempo inteiro, com 2 jogadores a menos, segurou uma Ponte Preta que vem de vitória, mais empate, e que pode se superar. E o Corinthians se supera, né? Somando o ano passado, já são 10 vitórias seguidas. Ano passado, nessa fase, já tinha pressão desgraçada para cima do Mano. Foi, lembrando sempre, o pior início de ano do Corinthians, o Paulista do ano passado, desde 1932, que não estava tão mal, e só se recupera. Foi assim, uma campanha que lutava contra o rebaixamento, levou a Libertadores, agora começa muito bem. É tudo começo de temporada, isso vale para elogio, vale para crítica no estadual de São Paulo, do Rio de Janeiro, pressão para cima do Fernando Diniz no Cruzeiro, é só começo de temporada. Mas, de novo, é melhor do que encomenda ou muito melhor do que aquilo que está acontecendo fora de campo, mas pelo menos o dinheiro foi liberado, salários estavam em atraso já pagos, enfim. Dentro de campo a coisa vai muito bem e com a torcida do Corinthians, melhor ainda. O que virou rotina também é mais de 40 mil em Itaquera, né? Na Neoquímica Arena, hoje mais de 41 mil torcedores cantaram o Poropopó e empurraram esse Corinthians a mais uma vitória. É a maior sequência positiva no século, né? A sequência era de 2001, o Corinthians agora chega a 10 vitórias seguidas. E é muito surpreendente hoje esse momento do Corinthians que vem desde o ano passado, né? A gente viu o Ramon, o próprio presidente, com toda a instabilidade política que o Corinthians vive nesse ano de 2025, sobretudo, né? Falarem aqui aos microfones da TNT Sports que estão satisfeitos com o elenco, que não precisa contratar, que o que tem é muito bom no material humano. E esse elenco vai dando conta do recado, né? O Corinthians tem um elenco forte, né? E tá trazendo até gente da base que tá dando conta do recado. Hoje o João Pedro, um dos melhores, se não o melhor em campo, foi eleito o homem do jogo aí pro Corinthians, o zagueiro do terrão, né? Acho que o Corinthians tem um bom elenco, fez uma boa janela de transferências no meio do ano passado e, assim, chega muito embalado. Acho que o Corinthians... A questão do Corinthians é o seguinte, a gente entender se os problemas extracampo, que seguem muitos, e gente querendo badernar o ambiente, se esses problemas vão afetar o campo. Porque se não afetarem o campo, na minha opinião, o Corinthians com esse elenco e o que a gente viu na reta final, de ser um time que brigava para não cair e conseguir uma vaga na Libertadores, esse elenco, esse time, se tiver principalmente Garro à disposição, Depay à disposição, André Ramalho à disposição, esse time tem muito a entregar. Hoje dá pra gente falar que o Corinthians tem pelo menos bons jogadores
em todos os setores. Antes não dava para falar isso. Antes o Corinthians tinha um elenco com vários problemas, se a gente comparar no Paulistão passado. Então, para mim, se esses elementos não acontecerem, o Corinthians ele chega não só para brigar pelo Campeonato Paulista, mas também pelas outras competições que vai disputar, porque é um time também muito sanguíneo, né? A gente vê que o Corinthians cresce bastante quando tem pressão. E isso é um grande diferencial quando você fala sobre conquista de títulos. E esse Corinthians também entrou hoje com um time reserva, a gente pode chamar assim, pensando no clássico de domingo, né? O VS até falou sobre isso agora há pouco, um time que começa o campeonato conseguindo pontuar, conseguindo 3 vitórias seguidas, manter essa sequência excelente que vem desde o ano passado e descansando seus principais jogadores. Mais do que você preparar o time principal para domingo, você vai recuperando os jogadores, né? Hoje o Alex Santana marca o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, o João Pedro, que é um moleque da base de muito potencial, mostrando que é um cara seguro, que pode de repente ganhar minutos nessa zaga corintiana, que era de repente um setor ali que falavam que podia contratar alguém, o Corinthians, no mercado. A gente já viu o Pedro Raul também conseguindo marcar e tirar um pouco esse peso do que ele vinha trazendo do ano passado. É um Corinthians que se prepara para o clássico VSR e com isso já consegue com seus titulares descansarem nessas primeiras 3 rodadas. Né? Principalmente porque tem um ponto aí que não pode ser esquecido. Daqui a 15 dias o Corinthians entra em campo para jogar a sua vida na Libertadores. Né? E ainda tem isso. Então você, ao mesmo tempo que você dá ritmo para o elenco como um todo, você vai mantendo assimilado o modelo de jogo, que acho que isso foi algo que funcionou muito bem, em especial depois que o Corinthians foi eliminado das Copas. Você via ali um time que sofria pouco, depois que o Corinthians foi eliminado na Copa, raramente sofria, um time que produzia muito. Por exemplo, hoje, depois do segundo tempo, o Pedro Raul perdeu uma chance claríssima, o Memphis perdeu uma chance claríssima. Ele até se irrita e joga depois se irrita, joga no chão, né? A faixa no chão. Faixinha no chão e tudo. Então, depois teve uma outra na cabeçada, então, do próprio Memphis. Então, assim, é um time que tem conseguido produzir. É um time que tem conseguido produzir. Por mais que os resultados tenham sido todos apertados, você vê que em Bragança, especialmente no segundo tempo, o Corinthians produziu bastante, poderia ter feito até mais gol. No jogo de hoje. Hoje o 2-1 acho que não conta muito bem o que foi o jogo. O jogo, se fosse ali um 3-1 ou 4-1. Então é um time que está conseguindo dar rodagem, dar ritmo e podendo se preparar para a segunda fase da Libertadores, que a gente aqui no Brasil chama de pré-Libertadores. Mas a segunda fase talvez não exija tanto com o time da Venezuela, mas a terceira pode ser um Barcelona de Guayaquil. Então, assim, é um time que pode exigir. O Corinthians tem que estar como a expressão que o Mauro Betti inventou, na ponta dos cascos para enfrentar possivelmente o Barcelona de Guayaquil. Com a faca nos dentes. Não te apetece? Faca nos dentes vai, ponta dos cascos não vai. Não. Mas que precisa até pela condição física. O aniversário da primeira fase, o primeiro adversário do Corinthians na Libertadores não é grande coisa, o segundo deverá ser, mas no caso é o desgaste das viagens, né? Venezuela, seja qual for, são logísticas enroladas. Duro é quebrar pedra às 5 da manhã, eu sei. Mas o programa não é a última pedra, não é este o termo que estamos debatendo. E eu quero também citar isso. O Corinthians tem entrado numa intensidade física muito boa. Aliás, o Paulistão tem, nessa questão física, melhor que encomenda. Mérito para quase todo mundo, viu? O nível de intensidade do Paulistão é bem melhor do que se pode se esperar para um campeonato que não teve pré-temporada para ninguém. Esse é um ponto importante, porque eu tenho visto jogos do Campeonato Carioca, você vê tipo na velocidade do TikTok, né? Porque você vê 1 minuto de Campeonato Carioca, você quer trocar. Mas tique, não tem nem o toque. Para a geração do imediato não é convidativo o Carioca. Lá no seu, é ligação 2G, sabe, que fica... Vi alguns lances do Mineiro ali, então assim, os outros, acho que o Paulista tem cada metro de campo brigado e trabalhado. Você vê o jogo que a gente estava mostrando agora aqui, a Portuguesa com 2 a menos conseguiu resistir, conseguiu fechar ali. Então, assim, a intensidade tem sido muito grande. O Corinthians tem acompanhado bem.
O jogo do Corinthians que a gente mencionava é contra o Universidade Central, em Caracas, na Venezuela. Esse jogo é no dia 19 de fevereiro. Até lá o Corinthians ainda tem muita preparação aí dentro do Paulistão, tem os clássicos pela frente e tudo mais. Falando em clássico, Giovana, para esse clássico contra o São Paulo agora no fim de semana, dá para dizer que o Corinthians é favorito? Pela sequência que vem, São Paulo voltando de viagem, né? Amanhã a gente vai ver o São Paulo aqui contra o Guarani, possivelmente o Zubeldia também poupando alguns dos seus principais jogadores para justamente enfrentar esse Corinthians que, na sua opinião, é favorito para o Clássico? Sim, por vários pontos. O primeiro é porque o Corinthians terminou muito melhor a temporada e muito mais encaixado do que o São Paulo, que parece que largou até mão cedo, né, do Campeonato Brasileiro, porque já não tinha muitas pretensões ali nas últimas rodadas. E também porque tá num nível de preparação acima. Tá voltando de viagem. O São Paulo há pouco estava passeando no parque lá da Universal. Então, enquanto o Corinthians estava treinando. Isso tem que ser levado em consideração. E acho que o São Paulo tem mais ajustes a fazer do que o Corinthians. Acho que o Corinthians hoje está mais encaixado, principalmente pelos elementos que chegaram no São Paulo. Acho que ainda pode demorar um pouquinho mais para encaixar, mas a gente sabe, né? Como o Mauro sempre diz, o clássico iguala os desiguais e nem acho que é tão nem é tão desigual assim, né? O Corinthians tem uma ligeira vantagem, na minha opinião. Sua opinião, Vés? Corinthians favorito para o clássico também? Eu vou dizer que sim, por um aspecto. Eu não sei qual é a cara do São Paulo para 25. E a cara do São Paulo que termina o Campeonato Brasileiro, aliás, com uma partida tétrica contra o Juventude no Morumbi, que foi a penúltima rodada. Na última jogou lá com um time misto, reserva, contra o Botafogo. Mas a partida que ele joga, a penúltima, rodada 37, é uma partida terrível do São Paulo no Morumbi e perde para o Juventude. Então, assim, eu não sei muito bem qual o São Paulo que a gente vai ver. Por mais que o São Paulo tenha sido muito competitivo contra o Cruzeiro e a maior parte contra o Flamengo, eram times muito mexidos, né? O primeiro tempo contra o Cruzeiro foi um time bem mesclado entre supostos titulares e reservas, né? O segundo tempo foi outro time. O jogo contra o Flamengo teve ali mais uma cara de time titular, mas não tinha Arboleda, não tinha Rafael, então, por exemplo, 2 jogadores pilares do time. Então, de fato, eu não sei muito bem qual é o São Paulo que a gente vai ver no fim de semana. Dá pra saber. O Corinthians, ainda que tenha mesclado o time nesse começo de campeonato, por exemplo, no jogo de Bragança, que eu estava lá comentando, quando entrou aquele trio ali de Mateuzinho, Yuri Alberto e mais um que agora me fugiu, o titular também. O Memphis, não foi? O Memphis não jogou foi em Bragança. Castilho, o Memphis não? jogou no segundo. Carrilho. Perdão, Carrilho, exatamente. Quando entrou o trio, Carrilho, Mateuzinho e Yuri, você já viu um outro padrão. Podia ter até goleado no final do jogo. Você já dá uma base, né? Você poderia ter já tem uma base outro padrão, bem mais então, sólida. assim, por isso eu acho que o Corinthians é favorito, sim, mas clássico, a gente sabe que clássico pega a palavra favorita, amassa assim, e joga na cesta de lixo. Tem até favorito, mas não tem zebra, né? Exatamente. Enfim, né? E tem o fator campo, enfim, tal. E é até interessante que tem esse astral legal, que vai ter a grande decisão da Copinha, exatamente o mesmo majestoso antes, enfim. Vai ser um fim de semana muito legal e esperamos que em paz. A torcida do São Paulo mando prepara... do São Paulo, né? Mando do São Paulo, jogo no São Paulo, Morumbi. ou seja, só vai ter... Não, tu digo na Copinha. Na Copinha. Ah, sim. Mando do São Paulo, ou seja, só tem torcedor do São Paulo lá Também para a final da Copinha. Porque né? também se aplica na base... É o que temos, né, neste mundo hoje. No Morumbi, única. torcida do São Paulo preparando o maior bandeirão da história, 22 mil metros quadrados. Caraca. Vai ser uma festa bonita né? no Morumbi, hein? Para receber esse São Paulo aí contra o Corinthians, clássico no domingo. E você acha que tem favorito? Acha que não tem favorito? Corinthians chega com um time uma base mais forte para esse clássico? Participa com a gente e manda sua mensagem. Rapaziada, isso aí. Vocês viram aí, vitória do Corinthians, gol do Alex Santana, né? Meteu aquele calcanhar no meio das pernas do goleiro, golaço. Gol do João Pedro, 2-1, com aquela batida de falta venenosa do Igor Coronado. O Corinthians teve chance de fazer mais gol, né? Tomou um golzinho ali do meio da rua do esqueci o nome do jogador
do Água Santa. Esqueci o nome dele, cara. Mas foi uma pancada, o Donelli aceitou, né? Eu achei que, cara, foi um leve erro do Donelli ali, dava pra ter pego aquela bola, mesmo vindo forte do jeito que veio. E é isso, rapaziada. O Corinthians, mais uma vez, misto, levou mais 3 pontos pra casa, né? Somamos mais 3 pontos, 100% no Paulista, jogando com o time misto aí. E eu espero que no final de semana o Ramon Dias coloque o time 100% aí pra gente poder ver contra o São Paulo no Morumbi, né? A tendência é que seja o time titular, já para começar o ano bem, tentando ganhar o jogo lá, fora de casa. A gente vai ter 2 jogos, 2 clássicos aí fora de casa, o primeiro contra o São Paulo e logo depois contra o Palmeiras, né? Acho que 2 rodadas depois contra o Palmeiras, se não me engano. Então tem que começar ganhando, já manter o 100%, sem problema, para poder ir para pro mata-mata da Libertadores bem tranquilo, rapaziada. Eu quero saber o que vocês acharam aí do jogo de ontem. Deixa um comentário, né? Se inscreve no canal e dá o like aí para fortalecer, beleza, rapaziada? É isso, valeu e vai Corinthians.